Olá, eu sou Carol Fernandes, coordenadora do Laboratório de Tendências da Casa Firjan. Estou aqui hoje, para apresentar para vocês esse reporte de macro tendências para os anos de 2022 e 2023. Esse reporte é desenvolvido pela equipe do Lab de Tendências, junto com a equipe estendida da Casa Firjan. A gente vai falar um pouquinho sobre a Casa Firjan agora, para vocês conhecerem, né? A Casa Firjan, ela tem como propósito, ser um espaço de inovação conectado com o futuro e comprometido, em pensar, refletir e criar propostas e entregar soluções hoje para os desafios da nova economia. Então, a gente está sempre olhando, para o futuro, mas também muito ligado com o presente e trazendo, esse olhar de futuro para o presente, para que a gente possa construir aí os futuros que a gente deseja e que a gente esteja preparado também para as transformações, Então, estamos aí trazendo esse reporte exatamente para ajudar vocês, a pensar o futuro, a pensar as oportunidades e como estar prontos para essas transformações que estão chegando aí muito rápido. Bom, quando a gente começa a trabalhar o reporte, a gente vai olhar, a gente faz um mapeamento sobre os principais sinais que estão aí aparecendo, a gente vai olhar notícias, estudos científicos, artigos, novas tecnologias, a gente vai observar as pessoas, como elas estão se comportando, e a partir disso a gente vai detectar sinais fortes e sinais fracos, Os sinais fortes são aqueles que já estão ali próximos da gente, a gente já tem ali algumas experiências em algumas empresas naqueles temas, e os sinais fracos estão um pouquinho mais distantes, Mas é importante mapeá-los, porque eles podem acelerar e chegar mais rápido do que a gente imagina, e também para a gente ter um tempo ali para se preparar para essas transformações, Bom, o nosso panorama está ali, num horizonte de 2 anos, então 2022, 2023, e aqui a gente vai falar sobre alguns temas, que foram identificados como fundamentais para a gente pensar essas 3 macro tendências. Então, as novas relações de trabalho, então essa transformação muito grande no mundo do trabalho, o protagonismo das pautas sociais, um consumo desmaterializado, então aí um surgimento de bens simbólicos digitais, o metaverso, que é um tema super quente, principalmente aí depois que o Facebook trocou o nome da sua empresa, para Meta, já dizendo que pretende investir muito nessa tecnologia nos próximos anos. A gente fala aí as criptomoedas, que estão cada vez mais fortes, o desenvolvimento de novas matérias-primas, uma preocupação em um baixo impacto, então aí um mercado internacional de carbono, a mobilidade limpa e sustentável, enfim, esses temas eles foram muito importantes, para que a gente pudesse olhar para eles e analisar e pensar aí as nossas vertentes, os nossos vetores de mudança. Bom, a partir desse olhar para esses sinais, a gente vai identificar os grandes temas que prometem ser aí muito influentes nesses próximos 2 anos. A gente tem um tema que a gente chama de urgência, que está relacionado à lógica da escassez. A urgência, a gente está falando aí que esse prolongamento da pandemia, associado à crise climática, trouxe esses impactos muito fortes na logística de diferentes setores, as relações dos países, os acessos a matérias-primas e produtos. Então, a gente viu aí uma série de problemas chegando muito forte nessa cadeia de suprimentos, a dificuldade de acesso a matérias-primas, tanto pelo conta do isolamento, por causa do isolamento de alguns países, essa necessidade de isolamento, como também pela alta demanda, que a gente passou a ter aí por alguns produtos. Então, tudo isso gerou essa crise nessa cadeia de suprimentos e a gente fica atento, que isso precisa ser reformulado e promete aí se desenvolver aí nesses próximos 2 anos, Essa crise não vai acabar de uma hora para outra, ela precisa que seja replanejada, reestruturada, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E também a gente fala aí sobre a baixa oferta de trabalhadores essenciais para alguns setores e alguns mercados. Isso também começa aí a chamar a atenção e uma dificuldade de ter profissionais em alguns setores. A reconstrução
né, está muito relacionada ao solucionismo tecnológico. Então, o que a gente está falando aqui? Uma ideia de que, para reconstruir esse mundo, né, para a gente seguir para essa nova etapa agora, pós-pandemia, a gente precisa, a gente pode contar com a tecnologia como uma grande possibilitadora de mudanças, né? Então, essa reconstrução tecnológica do mundo vai ser aplicada em diversas frentes. Então, remodelando a lógica internacional, com processos de digitalização também da produção e do trabalho, o desenvolvimento de novas matérias-primas. Então, a gente vai ver aí a tecnologia aparecendo, né, como essa grande possibilitadora, né? E esse termo que a gente usa, que é uma ideia de solucionismo tecnológico. A partir disso, a gente tem três macrotendências, né? A gente identifica três macrotendências. A cybertopia, que vai ser uma tecnologia muito voltada para o mundo descentralizado. O altermundo, que é uma tecnologia focada para a manutenção de um mundo habitável. E o pluridiverso, uma tecnologia que tem como foco ser uma ferramenta de revisão da performance, da gente repensar aí o mundo do trabalho. Começando pela cybertopia, a gente vai falar sobre uma tecnologia para esse mundo descentralizado. A descentralização vai ser essencial nessa discussão, né? Então, um pensamento aí de uma internet descentralizada, de um mundo financeiro mais descentralizado, onde as pessoas tenham mais acessos e mais autonomia, né? Mais acesso à informação e possam fazer suas próprias decisões, né? Vamos falar sobre conveniência, hibridismo, né? Então, esses espaços do físico e digital cada vez mais próximos, e essa necessidade de regulações da tecnologia, né? Então, aqui, as rupturas são esses movimentos, né, ou transformações que vão indicar para a gente que tem algo novo ali, ou uma demanda nova, ou uma necessidade também, né, algo que a gente tem que estar atento e que não podemos deixar para depois, né? Então, essa demanda por uma tecnologia ética, a gente teve um crescimento muito grande da tecnologia, uma chegada muito forte da tecnologia, mas em muitos momentos não se pensou em como essa tecnologia iria impactar as pessoas, né? Ou como ela funcionaria, ou como ela estaria baseada, ou como ela estava sendo alimentada. Então, a gente vê ali uma série de questões relacionadas a vieses, né? Então, o reconhecimento facial, por exemplo, ele trouxe aí muitos questionamentos, tiveram que dar passos atrás, a gente viu aí muitas injustiças acontecendo, né? Então, essa tecnologia tendo que ser revista e ser repensada. Regulações para essas tecnologias, então os cuidados que eu tenho quando chega uma tecnologia, como elas vão impactar as pessoas. Eu estou pensando nos compromissos sociais, né? Eu estou tendo ali um sentimento, um olhar para promover o bem-estar desses usuários. Então, essa demanda, né, por essa ética na tecnologia sendo cada vez mais forte, né? As redes sociais precisando se repensar, as empresas de tecnologia tendo que ter esse cuidado. Uma disseminação dos espaços híbridos, então, com essa retomada ao presencial, a gente tem uma conexão maior entre o físico e o digital, adquirindo cada vez mais relevância, né? Então, impactando desde a construção de tecnologias imersivas até espaços físicos mais autônomos. Então, essa necessidade de diminuir esse atrito, né, entre o físico e o digital. E esses processos de descentralização, né? Como eu já havia falado para vocês. Bom, a partir disso a gente vê 6 microtemas, né? Os desdobramentos. É o que a gente fala sobre ecossistema robótico. O ecossistema robótico a gente vai falar na melhoria da computação de nuvem e também na análise de Big Data, alimentando uma inteligência artificial para que ela seja cada vez mais eficiente, né? Para que ela traga ali para a gente uma possibilidade de tomada de decisão assertiva, de uma gestão, né, tecnológica também, com essas preocupações que eu já havia falado. Então, potencializando aí essa tomada de decisão a partir do momento que ela gera dados estratégicos. As réplicas digitais, que é essa possibilidade que o avanço da tecnologia nos dá de reproduzir no digital aquilo que seria feito no físico. Então, a gente poder fazer um produto no digital antes de produzir ele fisicamente. E não é só desenhar, gente, ou fazer ali um desenho 3D para entender como é aquele produto. É realmente testar a produção
desse produto no digital, né? Fazer todo o passo a passo no digital para quando você for produzir isso efetivamente no físico, você já tenha conseguido ali mitigar muitos erros ou reduzir o impacto, conseguir solucionar, né, alguns problemas que podem surgir nesse meio do caminho. Então, a gente tem aí muitos setores já utilizando isso, a construção civil, né, a moda também já lançando mão aí dessas réplicas digitais. O terceiro microtema a gente chama de interação fluida, e aí a gente vai falar sobre essa interação nesses espaços físicos, né, e digitais. Então, essa interação que não tem barreiras, né, e aí a gente tem aí essa chegada do metaverso para trazer essa interação mais fluida também, ou essa tentativa de uma interação mais fluida. A gente vai falar de uma tecnologia sensorial também, proporcionando ao digital reproduzir um pouco do físico, né? Um grande desafio que a gente teve aí ao longo desses anos, quando a gente teve que entrar rapidamente no digital, mas a gente não conseguia reproduzir algumas experiências sensoriais no digital, então a gente tem todo esse olhar, então, e esse desenvolvimento dessas tecnologias imersivas. Essas experiências também totalizantes, né, onde a gente tem as lojas físicas, os escritórios, né, sendo transformados quase que em pontos ali, né, dessa fluidez, dessa interação fluida, aonde eu tenho esse mix do digital com o físico, proporcionando também, né, uma interatividade maior aí com as marcas e fazendo com que o entretenimento, né, a experiência vá além, né, do trabalho, seja isso no escritório ou da compra de determinados produtos, né? Então, como essas experiências totalizantes aí vão fazer com que a gente entre num novo momento de relações nesse ambiente híbrido. A economia simbólica, a gente está falando aí sobre bens digitais ganhando um espaço muito grande, a gente fala sobre criptomoedas, né, as moedas digitais, falamos também sobre as NFTs, já temos aí algumas empresas muito preocupadas aí em como trabalhar as NFTs, né, então, principalmente as marcas esportivas, tá? A Nike, a Adidas, mas temos aí também a Pentes no Brasil, né, que já entrou aí com a sua coleção de NFTs. E uma tecnologia protocolada, né? Essa tecnologia que tem essa preocupação aí com a ética, com a regulação. E dentro desse tema temos aí possibilidades de ação, que são as decisões cada vez mais baseadas em dados, a economia dos bens digitais, a possibilidade de tecnologias vestíveis, que é uma grande oportunidade para o mercado de joias e bijuterias, né, que é o setor de vocês, e a gente fala também sobre o crescimento das carreiras digitais, né? Esse trabalho remoto proporcionou aí uma grande oferta e procura por profissões novas, como arquiteto de metaverso, gestor de trabalho remoto, designer de experiências sensoriais, enfim, a gente tem aí uma gama nova de novas profissões. Vamos para o nosso segundo tema, que é o Altermundo. E no Altermundo a gente vai falar, né, sobre essa tecnologia em prol da manutenção de um mundo habitável, um mundo que possa ser um legado para as próximas gerações, né, onde a gente tem ali mais consciência, mais preocupação com o que a gente está deixando aí para o nosso planeta. O que tem de ruptura, né, importante aqui? Então, essa necessidade de uma transparência máxima, né, essa instabilidade da cadeia de suprimentos aí gerou uma demanda por uma logística bem estruturada e rastreável, né, e também que tem uma preocupação, né, em mitigar as preocupações, né, dos consumidores, que vão estar cada vez mais cobrando as empresas, né, sobre seus posicionamentos, sobre os seus impactos ambientais, e também para atender requisitos regulatórios, porque também essas questões estão muito envolvidas ali já com legislação, né, com a necessidade da gente manter aqui alguns controles. A crise climática e ambiental não é um tema, amanhã eu penso isso, não, tem que pensar isso hoje, a pandemia é um grande reflexo disso, né? Então a gente tem que se preocupar com essa questão e trazer esses temas para dentro das nossas empresas, aí, então entrar dentro, conhecer bem essas questões, trazer práticas do ESG para suas empresas, enfim, trazer as regulações, né, também relacionadas
a sustentabilidade para dentro da sua empresa, para dentro do debate, né, que vocês estão tendo no mercado. E a economia verde, uma economia verde pautada nessa preocupação em reduzir os impactos ambientais. Então, a gente está falando de um mercado internacional de carbono, por exemplo, a gente já tem algumas empresas aí bem preocupadas com isso. Dentro disso, a gente vai ver 6 microtemas. Resiliência sistêmica, que é a empresa está sempre preparada para essa transformação, de poder mudar rapidamente, então aí buscar a tecnologia, né, para estar preparado para isso, baseado em dados, baseado em pesquisas e planejamentos. Então, isso é muito importante, né? Implementar sistemas que possam ser adaptados rapidamente, uma logística reprogramada, então essa preocupação numa reestruturação da logística e dessa cadeia de suprimentos, um letramento verde, a necessidade das pessoas estarem ali letradas, alfabetizadas sobre a sustentabilidade, sobre uma economia circular, sobre essa demanda que a gente vê aí muito pautada aí nos temas dessa crise ambiental. A preocupação com o impacto zero, então uma redução do impacto, uma produção mais limpa, né? E também essas questões de compensação, como a gente fala aí sobre o mercado de carbono, temos aí empresas brasileiras também muito focadas nisso, a Amaro, por exemplo, já falou aí sobre seu posicionamento e sobre redução e compensação aí do impacto com o mercado de carbono. Uma preocupação também com a eficiência energética, sustentabilidade, energias renováveis, e o reparo obrigatório. A gente sai do momento da obsolescência programada e a gente vem para uma necessidade de pensar o reparo obrigatório. A Apple, por exemplo, né, já falou que vai abrir seus manuais, vai deixar mais disponível o acesso a peças para reparo, né, dos seus produtos, porque a gente entende que não dá mais, né, para consumir daquela forma desenfreada, sem saber até como descartar os produtos. Na moda, a gente vê, né, a moda muito preocupada com isso, marcas como Arezzo e Renner comprando sites de moda, de roupa usada, por exemplo, na internet, ou aplicando ali ações e projetos para receber roupas que as pessoas não querem mais, né, e que possam ali ser transformadas em novos produtos. Possibilidades de ação, né? Transparência em toda a cadeia de suprimentos, resiliência climática, as métricas rigorosas de sustentabilidade, como eu já havia falado, né? E essa preocupação com o consumo, né? E a produção de baixo impacto. Nosso terceiro e último tema é o pluridiverso. E no pluridiverso, a gente vai falar sobre essa tecnologia como ferramenta de revisão da performance, né? Então, como essa tecnologia pode nos ajudar a ter uma performance, uma nova forma de entender a performance, né? Uma performance que pense no bem-estar dos seus colaboradores, dos seus usuários, uma performance que esteja focada numa qualidade de vida. Dentro disso, a gente vai falar sobre novas etiquetas para relações digitais. Então, esse momento no remoto nos cobra, né, repensar as etiquetas, repensar nossos rituais, repensar a forma como a gente se relaciona, reivindicação de direitos. Então também a gente viu ali uma nova forma de viver, então como a gente pode reivindicar experiências digitais mais inclusivas, né, também é uma demanda prioritária, entender ali como a gente vai se relacionar com as pessoas a partir dessas novas possibilidades tecnológicas. A logística afetiva, então, também é repensar aí os nossos acordos familiares a partir do momento que a gente começa a voltar para o presencial, né? Ou a gente tem que ali se reorganizar entre o físico e o digital, como a gente vai ter as nossas demandas domésticas, as mudanças de cidade, as relações com os animais domésticos também, enfim, repensar as rotinas. Dentro disso, a gente vai falar sobre o trabalho múltiplo, então um trabalho que pense, né, sobre esse conceito, né, de estar em ambientes diversos, então novas demandas sobre direitos e deveres dos trabalhadores, né? A gente vai entender como a partir de agora esse mundo do trabalho vai se reconfigurar, né, englobando esse trabalho remoto e o trabalho presencial. As relações assíncronas, então, a partir do momento que a gente está nesse trabalho remoto, a gente começa a se relacionar com as pessoas, né, em países diferentes, em horários diferentes. Então, como a gente vai criar essas etiquetas para manter essas relações assíncronas saudáveis, né? Que horário eu vou mandar uma mensagem, ou eu vou marcar uma reunião. A economia Zoom, então, uma economia impactada aí por essas telas, né? Então, a criação de novos cargos muito relacionados, né, à gestão de trabalho remoto, né? A promover também uma contratação de funcionários nesses novos modelos. As aptidões híbridas, então,
competências que estejam aptas, né, para cada um desses ambientes ou até para estar ali englobando os dois ambientes. As políticas equitativas que estejam focadas em diminuir, né, a redução das desigualdades, né, em diminuir as desigualdades nos ambientes, nas relações, e a gente fala também da gestão da diferença. Então, pensar a diversidade, né, essa preocupação também com a diversidade, com a inclusão nas empresas e nos espaços e nas relações. Temos aí, então, possibilidades de ação, uma rotina equilibrada, então essa preocupação com a experiência do colaborador, com a forma como vai ser a rotina dele, os instrumentos que ele tem para fazer esses trabalhos, né, remotos, preocupação com as políticas de equidade, a cyberetiqueta, né, como eu falei, e também essa gestão híbrida, né, que tem que funcionar tanto no presencial quanto no trabalho remoto. Bom, esses são os 3 temas. Eu apresentei para vocês aqui um resumo, né, desse nosso relatório de macrotendências, mas aqui vocês podem ver o QR Code para acessar esse relatório completo ou conhecer os outros conteúdos que a gente tem na plataforma da Casa Firjan, e convido vocês também para conhecer os reportes dos outros anos, né? Como a gente fala sobre macro tendências, e elas têm uma tendência, né, a se perpetuar por mais tempo, né? Essa característica de uma macro tendência, elas têm temporalidades maiores. Os relatórios de macro tendência dos outros anos podem ser interessantes para vocês também pensarem aí o planejamento de vocês. Agradeço muito a oportunidade que a Jorri está nos dando aqui para trazer esse conteúdo para vocês, e desejo aí que vocês tenham um ano maravilhoso, né? Uma oportunidade aí de fazer um planejamento muito direcionado e assertivo para a empresa de vocês. Muito obrigada, e fica o meu contato também para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho ou tiverem alguma dúvida aí sobre esse conteúdo. Muito obrigada, até a próxima. Olá, meu nome é Eliana Andrello, eu sou especialista do setor de joias da Firjan Senai, do Rio de Janeiro, e é um prazer estar agora aqui com vocês para um bate-papo sobre as inspirações de primavera-verão para 22. Nesse momento, eu acho que mais do que apenas falar sobre tendência, o importante é que a gente faça uma avaliação, que a gente consiga ter uma visão bastante ampla da nova realidade, né, que toda a sociedade vive no mundo hoje. Nós estamos aí num momento aí em que a pandemia começa a dar alguns sinais de que a nossa normalidade, né, possa voltar, mas ainda com muitas restrições. E durante esse período todo, durante esses 2 últimos anos, todos nós passamos por vários momentos aí de reavaliação pessoal, momentos em que a gente teve um período grande de isolamento, de uma incerteza enorme sobre o futuro. E hoje a gente vive uma situação diferente do que a gente entrou lá 2 anos atrás, né? A gente está num momento em que a sociedade está toda muito polarizada, né? Onde a gente tem os nossos hábitos muito transformados pela intensa troca tecnológica, interação tecnológica. A gente passou aí por um intensivo de digitalização, de imersão nessa comunicação digital. E não diferente de tudo mais, os nossos negócios foram levados a esse novo lugar. Eu diria que o nosso setor, o setor de joias, ele foi bastante vitorioso nesse período. A gente soube ter agilidade, ter rapidez, a gente soube ter resiliência, né, e se adaptar a essa nova realidade, se adaptar a essa nova maneira de fazer negócios, maneira de criar as nossas novas expectativas. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre inspirações primavera-verão.
A gente tem aí nesse slide de abertura uma imagem bastante impactante, muito futurista, né? Uma visão até meio intergaláctica, né? Uma coisa bastante impactante, que a gente conversou bastante no nosso último encontro de tendências do setor de moda, quando a gente falou sobre a polarização e sobre como a gente estava caminhando para uma confluência, né, de pensamentos e de resoluções e de formas de viver, como a gente estava indo para um ponto comum, né? Um ponto onde a sociedade começa a pensar e falar sobre os mesmos valores. Eu resgatei para a gente ver aqui a nossa palestra do Giro. Vocês veem aí qual foi nossa macro, né, na ocasião, a nova era, que falava muito sobre a tendência à fluidez, à tecnologia moderna, né, como isso iria impactar a nossa vida, como isso estava cada vez mais nítido, né, como a gente estava às portas, né, de fazer uma grande imersão de reconfiguração mesmo da relação com a tecnologia e de uma grande digitalização. E de fato isso foi o que aconteceu. Quando a gente olha esse mood board, né, essa inspiração geral aqui, a gente traz aí toda a interação de compra via internet, os sites, as lojas, as experiências de realidade aumentada sendo trazidas, né, para o nosso dia a dia, e agora a gente já meio que incorporou tudo isso, a gente já está dentro desse novo mundo, digamos assim, né? O mundo da interação, ele alcançou as pessoas, né, com mais velhas, os jovens que já estavam imersos nesse universo, e os mais jovens ainda, que nasceram já dentro dessa era, dessa nova era, e que para eles é muito comum, né? Para eles a coisa ainda vai muito, muito mais além. Então hoje a gente tem aí grupos da sociedade já imersos que a gente talvez não pensasse em ter alcançado esse momento tão rapidamente, né? A gente teve aí uma evolução, eu diria que nesses últimos ano e meio, 2 anos, de 5 anos em termos de ganhos e de imersão tecnológica. Quando a gente fala nessa digitalização, a gente fala de um universo onde vê avatares, né, como blogueiras de sucesso, a gente vê um universo todo novo de interação que está aí à frente e que a gente certamente vai participar disso. Agora mais do que nunca, né, a gente já tem aí toda essa cultura do metaverso e da realidade aumentada sendo colocada aí à disposição, e eu acho que esse passo, né, na direção dessa imersão é muito rápido, ele vai acontecer e vai acontecer rapidamente. Isso vai levar a gente a uma nova sociedade, né, uma nova forma de se relacionar. Quando a gente fala em pensar novos caminhos, a gente fala sobre sustentabilidade, sobre colaboração, conveniência, flexibilidade, informação, o trabalho em casa, o home office, né? A mudança na comunicação entre as pessoas, a mudança em como a gente se relaciona, né? Então isso tudo vai ter um impacto assim bastante grande e vai impulsionar mais ainda a nossa sociedade na direção dessa nova era.
a gente vai ter aí um universo muito mais interativo, muito mais trocas, né, via vários dispositivos, vários meios digitais. Isso é algo do que não se escapa, né? Nós temos dentro desse grupo toda uma cultura, né, de minimalista, de formas muito fluidas, de formas muito leves, e formas essas que a gente já vê hoje no nosso dia a dia, né? Já temos um grupo aí que tem essa cultura, né, do conforto ao se vestir, da limpeza, né? Assim, limpeza de informação, uma coisa bem, né, seca, sem tanto, né, sem tanta informação, sem tanta decoração, digamos assim, né, ao vestir. E isso é muito dentro desse grupo, né, desse grupo que pensa a tecnologia como parte do seu dia a dia e parte da forma como ela se comunica. Para esse grupo a gente tem, né, toda uma gama de produtos que seguem esse estilo, seguem essa limpeza de informação, mas que trazem uma carga aí bastante grande de impacto, né? É um grupo que gosta de formas limpas, formas fluidas também, assimetrias, né? Toda uma forma de se comunicar, mas sempre muito elegante, muito moderna. A gente tem aí, dentro das grandes tendências, né, as argolas frontais estão aí, né, em todas as passarelas, apareceram com muita força, e a gente já vê, né, as pessoas incorporando essas informações. A cor e as contas, né, as grandes superfícies, elas estão definitivamente aí eleitas para essa estação. E a gente tem aí um grupo que vem com essa parte mais de personalização, né? É um grupo que tem uma forma de se expressar em que o personalismo, né, a forma de personalizar as suas peças é muito importante e é muito desejada. Então a gente tem formas interessantes, mas divertidas também. Já no grupo Cronos, né, a gente levantou um grupo muito ligado às conexões, né, conexões através tanto da tradução literal da palavra Cronos, né, que são conexões ao longo do tempo, né, você tem aí uma evolução, né, você tem uma busca constante para essa transformação, né? Uma busca constante por se mostrar como você é, e também a parte toda de se apresentar com muita força, né? Com muito peso, com muita propriedade, né? Uma forma muito marcante de presença, que traz aí toda uma história vivida, que traz toda a bagagem pela qual se passou. São olhares, né, mais ecléticos, eu diria que mais impactantes, até por serem, né, ecléticos, e trazem sempre uma informação, como a gente mostra aqui nesse mood board. Tudo muito colorido, de muito impacto, com muitas reivindicações, com uma crença, né, e uma força grande, né, em transformar, em explorar o nosso universo e transformar o nosso universo, em trazer aí em batalhas, né, lutas à tona, que ficaram ali guardadas por anos e que agora estão aí o tempo todo sendo expostas, sendo mostradas. É uma batalha que é no dia a dia mesmo, né? Pela transformação, pela melhoria, pela forma com que as pessoas se relacionam
e como elas se respeitam dentro de cada uma das suas crenças, né? A gente tem dentro desse grupo um grupo que extravasa essas emoções sempre de forma muito impactante, e eu diria que até por isso, né, é um grupo que levanta as grandes bandeiras, né, que traz aí soluções criativas, que mostra para o mundo que é possível respeitar a todos, né, na sua essência. E dentro desse grupo a gente tem uma parcela, né, que está muito conectada com as raízes, muito conectada com a nossa terra, com o nosso ar, com o meio ambiente, com a forma com que nós, seres humanos, impactamos o meio ambiente e como nós nos relacionamos com isso. Então, assim, nesse momento eu diria que a gente tem aí 2 grandes grupos, né? Grupos que trabalham muito a parte de sustentabilidade e das verdades da sociedade, como ela se expressa, e a necessidade do respeito. E a gente tem um grupo muito grande que também representa todos os avanços tecnológicos, e aí quando a gente olha para esses 2 grandes grupos, a gente vê que eles estão se fundindo na questão da luta por uma vida mais sustentável. A tecnologia apoiando essa sustentabilidade, a crença e os valores que a gente traz, né, na nossa essência do nosso planeta, também trazendo essas questões e a importância da valorização, né, de toda essa cultura, né, da gente honrar a nossa cultura. E aí a gente vai ver esse grupo com grande impacto visual. Gente, não tem certo nem errado. Vai ser o ouro, vai ser a prata, vai ser a peça grande, vai ser a peça mais personalizada e mais intimista. A gente vai ter aí um momento assim de uma liberdade criativa muito grande, aonde a gente tem como se expressar, né? Eu acho que a joia está resgatando aquele momento de se expressar por meio de algo que nos representa. Então a gente está no momento aí de ter realmente a luz solar do ouro, né? E a gente está também no momento de ter esse brilho prateado, que é a nossa prata, né? Bem brilhante, bem intensa, bem polida, em grandes superfícies. E assim, é um metal que verdadeiramente se aplica muito bem a esse tipo de peça, né? As joias masculinas estão em alta, né? A gente vive um momento em que o público masculino, né, ele começa a quebrar algumas barreiras, né? A gente vê isso acontecendo, a gente vê a joia entrando mais no dia a dia desse público, e eu acho que agora é uma boa hora de se explorar bastante aí essa quebra de paradigmas. Quanto às peças de tamanhos grandes e os tamanhos pequenos, como eu já disse, a gente tem aí um momento de licença poética para as 2 vertentes, né? A gente tem as peças exuberantes, os brincos gigantes que a gente já vê as pessoas usando, né? Então, muita correntaria e peças oversize. A gente tem aí na parte de correntaria uma corrente mais clássica, uma corrente com elos mais longos. A gente tem muita coisa em sobreposição, né? E muita coisa em contas também. Então, assim, é o momento de explorar as correntes.
A gente tem aí as miçangas de volta, elas vêm com força total. Os talismãs, né, os símbolos de proteção, e aí não poderia ser diferente, né? No momento que a gente passa por tanta incerteza, por tanta insegurança, é fácil entender que as pessoas realmente se apeguem de volta a valores aí muito pessoais, né? Cada um tem as suas crenças, cada um tem o seu símbolo, né? E eles estão aí agora, mais do que nunca, sendo aquele apoio, né? Então, a joia vem de volta, né? Ocupando esse espaço que é de você estar presente, de você ser aquele porto seguro que você lembra, que você resgata, né? Então, muita cor nessas miçangas, muita informação, né, de verão até, né, porque as miçangas coloridas, elas trazem esse frescor, essa coisa bacana, principalmente aqui para o carioca, né, a gente está no Rio de Janeiro, e o mix de cores aí deixa tudo muito mais vibrante. As sobreposições de correntaria, e aí a gente vê tanto a corrente clássica quanto as correntes misturadas, né? Os mixes e todos os santos, todas as proteções, tudo isso muito em voga, né? Muito tendência. O colorido e sutuar, né? O brinco de argola, definitivamente, tanto nos tamanhos maiores, né, quanto nas escalas menores. A gente tem aí a prata e os elementos, né, de cor em pontos bem delicados, né, colocados aí como pequenas luzes, né, naquela superfície. E muito brilho e detalhes delicados, femininos, pedras coloridas. Isso tudo vai estar bem aí no nosso dia a dia nessa estação. Eu trouxe para a gente hoje alguns destaques, né? Destaques que eu gostaria que ficasse aí com vocês, que são a ousadia das cores, as correntes, as rivieras, os amuletos e talismãs, a personalização, o consumo consciente, peças lúdicas e vale tudo, né? Vocês viram que a gente tem aqui um mix de elementos, né? de pensamentos, todos muito abrangentes e que serão, sem dúvida nenhuma, o nosso ponto de reflexão para a criação. É o momento da gente realmente resgatar a nossa joalheria. A gente está numa posição muito próxima do ser humano nesse momento, porque a gente entrega, né, um bem que é eterno, né? A gente entrega um bem que vem para ficar na nossa vida, para marcar um momento, para ser um ponto de referência, para ser um porto seguro, ou seja, a gente está realmente indo de encontro aos nossos desejos mais profundos. É importante que a gente pense sempre na evolução que a gente está tendo, no caminho que a gente vai trilhar aí na direção desse novo mundo, né, com muito mais interação digital. Essa é uma realidade que chegou para ficar e eu diria que é uma realidade que pode transformar muito o universo de peças que a gente entrega. Eu já me peguei pensando várias vezes, né? Por que não, além de você ter uma loja virtual para peças físicas, você poder ofertar também
peças físicas para você usar no dia a dia e peças virtuais que você possa usar no metaverso. Vocês já pensaram sobre isso? Isso eu acho que é tendência. Então, é isso. Eu trouxe um recado rápido. Eu gostaria que vocês tivessem o melhor proveito desse material. Ele vai estar disponibilizado para vocês. E o meu contato está aqui disponível. Vocês podem me mandar um e-mail, podem qualquer tipo de pergunta, qualquer necessidade que vocês tenham, a gente está à disposição. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês.